Então vamos lá, a gente estava falando sobre os sacramentos. Vocês lembram quais eram os sacramentos? Batismo. Começa com o batismo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma linha da vida aqui? Então aperta aí, vamos lá. Ó, esse aqui é o high top de todos os slides que eu consigo fazer, tá? Olha só, ele é interativo. É muito fraco, mas tudo bem, dá para mostrar para vocês. Como é que a gente começa as nossas vidas? Tá ruim aqui, né? Como é que a gente começa? A gente começa com o nascimento, depois a gente cresce, a gente tem um serviço, né? Propriamente dito, uma vez que você cresceu, você tem um serviço de vida, e até a morte, né? Até o final da vida. Então esse daqui é um gráfico da nossa vida, bem simplificado, lógico. E eventualmente você vai ter que, eventualmente não, pelo menos todo dia, 3 vezes ao dia é bom a gente comer, né? É gostoso, né? E remédio também, caso a gente fique doente. Isso aqui faz parte da nossa vida. Os sacramentos, eles são justamente o caminho que a gente faz na nossa vida. Qual que é o sacramento que corresponde ao nascimento? É o batismo. Qual que é o sacramento que corresponde ao nosso crescimento? Crisma, a gente sempre falou aqui, lembra? O crisma é o sacramento da maturidade. Vocês vão crescer na fé, não é? Olha aqui, ó, o crescimento da fé. É o crisma. Depois, vocês, vamos sair um pouco da ordem aqui. Ao longo desse trajeto todo, vocês têm o quê? Vocês têm que se alimentar. E qual que é esse alimento que a gente chama? Eucaristia. Não é verdade? Que vocês receberam parte, vocês receberam esse domingo aqui pela primeira vez. A outra parte já vem recebendo, assim espero, hein? Assim espero que vocês estejam recebendo. E aí, vocês têm esses 3 sacramentos aqui, o chamado sacramento da iniciação. Boa! Sacramento da iniciação. E aí, chegamos no serviço e estado de vida, né? Qual que é o serviço, o estado de vida? Matrimônio e ordem. Vocês têm dois sacramentos que vão direcionar vocês para um serviço, para um servir. Porque aqui a gente está na Terra, não é para simplesmente curtir o show do detalhe. A gente está aqui justamente para servir ao outro, né? O amar significa servir, é sair de nós mesmos e servir ao outro. Então, quando a gente nasce, a gente chora porque a gente não tem isso, não tem aquilo, não é verdade? Helena chora muito? Chora, né? Eu quero mamar, né? Ela não fala, mas ela, provavelmente na cabecinha dela, eu tô com fome, mãe, corre aqui atrás de mim. Eu quero isso, eu quero aquilo. É eu. À medida que você vai crescendo, esse eu vai saindo de lado e vai entrando o outro. Essa que é a coisa mais natural e a mais normal que a gente tem. Então, quando chega aqui, a gente está para o outro. O padre está para o povo. O marido está para a mulher e os seus filhos. E a mulher está para o marido e os seus filhos. E a gente está para o outro, porque isso significa amar. Amar é estar para o outro. E vamos lá, vamos para o próximo. Chega no final da vida, unção dos enfermos. A unção dos enfermos eu coloco aqui do lado dessa palavra terrível, morte. Mas, gente, não é só na morte. A unção dos enfermos é um sacramento que ele vai nos dar, ele vai preparar a nossa alma. Então, por exemplo, antigamente a gente chamava a unção dos enfermos de extrema unção e dava com calafrio quando falava essa palavra. Os mais antigos, os pais, os avós de vocês, que sejam católicos, você vai falar extrema unção, arrepia todos os pelos do corpo, todos. Por quê? Porque sempre era atrelado à morte, como infelizmente eu estou fazendo aqui também, mas é só um diagrama. Mas a unção dos enfermos é para os enfermos, e eventualmente o enfermo pode melhorar ou pode não melhorar, e aí morrer, beleza? Mas ela é para enfermos. Por exemplo, a Débora mesmo, ela já tomou 3 vezes e está de pé aqui. Então não é para a gente se assustar com isso, tá?
E por fim, o que vocês fizeram aqui na semana passada? A confissão, que é o nosso remédio espiritual. Todos os nossos pecados, eles vão ser sanados, vão ser limpos, vão ser perdoados, graças à confissão. Pecados mortais são apagados quando a gente se confessa. Por isso que era importante a confissão antes de todos esses sacramentos, tá? A gente tem que receber em estado de graça. Muito bem, exceto o batismo, porque o batismo é a porta de entrada. É onde você realmente já limpa todos os pecados e já é a porta de entrada para o catolicismo. Você, a partir daquele momento, já é católico. E a confissão, porque você vai lá cheio de pecado justamente para te limpar esses pecados. Mas o resto, exceto também um pouco da unção dos enfermos, o resto a gente tem que receber em estado de graça. Tá bom? Eu vou fazer uma observação aqui que me chamou bastante atenção. Já falei aqui com o pessoal, mas eu quero que vocês fiquem bem atentos. Essa semana a gente estava na aula da quinta-feira e um rapazinho, meu Deus do céu, o rapazinho ele virou assim: "O Ivan, me diz uma coisa, então quer dizer que agora eu posso entrar na fila da missa e eu posso comer aquele negocinho lá toda vez?" Cara, aquilo me subiu os olhos assim. Eu falei assim: "O que você está falando, rapaz?" Me subiu. Ele falou assim: "Aquele negocinho lá." Eu falei assim: "Cara, eu acho que não. Acho que você não pode. Porque você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que você fez lá. Se você está falando nesses termos, comer aquele negocinho lá, você não sabe o que você fez. E me preocupa muito." Então, eu quero falar para vocês: quando vocês entraram na fila da comunhão, vocês não comeram qualquer negocinho, vocês estavam comungando Jesus Cristo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com o palavreado, com a forma como que a gente fala. Senão é a mesma coisa que eu chegar na minha mãe e virar assim: qualquer uma, chega lá, e dar um tapa nela. Não é assim. Se a gente não faz isso, se a gente trata a nossa mãe com carinho, também temos que tratar a Eucaristia com carinho, tá? Isso só foi um parênteses porque me chamou muita atenção e eu não quero. O padre elogiou demais cada um de vocês pela confissão bem feita que cada um de vocês fez. Cada um de vocês. E eu fiquei, poxa, é um pecado isso? Mas eu fiquei orgulhoso, fiquei feliz por vocês. Não fiquei orgulhoso, mas eu fiquei muito feliz por vocês, porque vocês entenderam até agora o que a gente está fazendo, né? Exceção feita para um ou outro, que o padre falou. E eu acabei de saber quem que é um ou outro que ele falou. Não, estou brincando. Brincadeiras à parte, é importante a gente saber e estar bem preparado para a hora da comunhão. Tá bom? Pode passar? Então hoje a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio. É o primeiro sacramento de serviço, né? O Ivan, você falou, amor, sobre o sacramento de serviço? Já, falei um pouquinho. Quando a gente se dispõe a servir, né, a gente está fazendo o quê? A gente sai da gente mesmo. A gente larga a mão um pouco do nosso egoísmo para o outro, em prol de alguém, em prol de algo maior. E a gente tem dois sacramentos de serviço, o matrimônio e a ordem. A ordem nós vamos ver semana que vem. A ordem é o sacramento pelo qual os padres são ordenados, né? Então os homens, depois de saírem do seminário, depois de estarem aptos, eles recebem o sacramento para virarem padre, basicamente, tá? E a gente tem aqui o sacramento do matrimônio. O que é o sacramento do matrimônio? É o popularmente conhecido como casar na igreja, tá? Então é o casar na igreja. O sacramento é um sinal visível da graça invisível, amém? Isso a gente já estava vendo durante todas essas semanas, vendo sobre o sacramento. A graça de Deus, ela é invisível, ela é uma força, ela é um poder que a gente não vê. Só que quando está acontecendo um sacramento ali, acontece um sinal material, visível, e que quando vai seguindo a liturgia, quando segue todo o rito certinho, a gente fala: aqui está acontecendo um sacramento. Aqui aconteceu um batismo, aqui aconteceu um matrimônio, aqui aconteceu a Eucaristia. No caso do matrimônio, que é a união entre um homem e uma mulher, né, com a bênção de Deus, qual que é o sinal visível? O que a gente vê?
Todo mundo já foi num casamento na igreja aqui? Quem já foi, levanta a mão. Num casamento na igreja. Ontem mesmo teve gente que casou. Teve mas que teve um casamento só, não. Foram 5 casamentos ao mesmo tempo. Foi lindo, foi maravilhoso. Então, quando está tendo a celebração do casamento na igreja, do matrimônio, o que a gente vê? Qual que é o sinal visível? Aliança. A aliança tem a ver também, não é exatamente a aliança. A aliança é um dos sinais, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. É a união do casal. É a união do casal. Tá? Então a gente vê o marido e a mulher ali diante do altar, né, os noivos. Se prometendo, né? É toda a liturgia, né? Mas aquela promessa, aquela entrega falada, esse é o grande sinal visível. E o que está acontecendo de graça que a gente não consegue ver, no plano do invisível? O que está acontecendo? A união dos dois em uma só carne. Já não são mais 2, mas uma só carne. É o que fala aqui, né? Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Isso significa o quê? Que a igreja, ela não tem, que se Deus uniu, o homem não separe, significa que se eu um dia virar para Débora e falar, não quero mais você, pronto, acabou, eu vou me separar, vou assinar o divórcio e tudo mais, nós estamos separados, sim ou não? Não estamos. Ou seja, por mais briga que eu tenha com a Débora, e ela tem comigo, nós nunca nos divorciaremos, nunca vamos nos separar, porque foi uma promessa até o fim dos nossos dias. Quando a gente prometo amar-te e respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Vocês já ouviram isso? Todos os dias das nossas vidas, todos os dias da minha vida. Ou antigamente falava-se, até que a morte nos separe. Hoje em dia não fala mais isso. Então, essa promessa que você faz diante de Deus, ela é que nem o fio do bigode, vale ouro. E essa é uma palavra, uma promessa que não volta atrás. Então, a união que eu e a Débora temos hoje, ela vai até o final das nossas vidas, até um de nós morrermos. Quando um de nós morrer, se Deus quiser, vai ser eu antes dela, né? Porque senão eu não consigo viver sem ela. Não é verdade? Me lasquei. O que eu vou fazer? E se for ao contrário? Então, o que acontece? Quando um de nós morrermos, quando a gente tiver 120 anos, pode ser assim? Ali vai acabar o casamento. E aí ela vai poder escolher um outro homem, mais jovem do que eu, com 120 anos ela, e ela vai... Não, tô brincando. 100. Pegar um velho de 100. Então, nesse caso, aí sim ela pode casar de novo, porque ela virou viúva. Ou eu posso casar de novo, porque eu virei viúvo. Tá? Mas o casamento de nós dois é para sempre. Porque quando o casal recebe o sacramento do matrimônio, não é só marido e mulher que estão ali naquela união. É o próprio Cristo que está ali no centro. É o próprio Deus que está ali. Então o casal, ele casa um com o outro, mas casam-se também com o próprio Cristo. Esse casamento não são só 2 pessoas, são 3. É o marido, mulher e Cristo. Cristo tem que estar no centro desse relacionamento, desse casamento. E quando a gente casa na igreja, não é só uma bênção de Deus que a gente vem buscar, né? A gente vem buscar alicerçar, a gente vem buscar fundamentar esse casamento, essa união, esse relacionamento na rocha que é Cristo. Mesma coisa, a gente está vendo aqui uma construção que daqui a pouco vai subir, né? Daqui a pouco tempo, né? Porque são as primeiras coisas. Depois que eles venderem algumas unidades desse prédio aqui, vai começar o bate-estaca. Vocês já viram isso? Quando constroem prédio, a gente vai ouvir uns barulhos,
Por quê? Eles estão fundando, estão fazendo o fundamento do prédio que vai subir, vai para as alturas. Eles estão fundando o prédio na terra, na rocha, que vai chegar até a rocha lá embaixo, sei lá onde, porque eu não sou geólogo, mas vai chegar até lá embaixo mesmo, tá? Para segurar um prédio inteiro. O nosso casamento, ele é construído também, ele é um prédio, da mesma forma que ele vai ser construído nesta rocha. É isso que a Débora está falando, de fundamento. Tudo bem? E aí, vamos lá. Muitos casais, hoje em dia, a gente vê que esses casais, eles não estão com Cristo no meio. Não tem Cristo. Então, olha, eu casei com a Débora casou comigo, Deus, não estou nem aí com Deus. Por quê? Isso aí não dá certo. Via de regra, não dá certo. É o primeiro passo para o fracasso. Porque o casamento, ele tem que ter Deus. Deus tem que estar no meio. Ah, mas meus pais, eles viveram durante 50 anos, eles estão juntos. Tá, mas talvez, sem Deus, né? Mas talvez esse casamento, não sei, as dificuldades e tudo mais, mas talvez não tenha sido o mais feliz de todos, não sei. Mas quer um fracasso de um casamento? Tira Deus da jogada. O casamento vai pro vinagre, tá? Por falar em vinagre, o primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Foi nas bodas de Caná. Claro, foi nas bodas de Caná. Vocês lembram da história, como é que era? Eu vou recontar aqui para vocês. Estava tendo uma festa, né? Uma festa de casamento. Não era que nem na festa junina que a gente teve aqui, não, em junho. Festa de casamento mesmo, né? E aí, Maria e Jesus, eles foram convidados para essa festa. E Maria, observadora, do jeito que ela é, e isso daí é muito bom, porque ela observa mesmo. E ela observa cada coração aqui, e ela vê o íntimo de cada um de nós. E ela estava olhando também o íntimo daquela festa que estava acontecendo. E percebeu, sem ninguém avisar, ela percebeu que vinha faltar vinho. E aí o pessoal começa a olhar para a cara do outro, falando, e agora? Mas ela percebeu que faltava vinho. Aí ela virou e falou assim, Jesus, vem cá. Eles já não têm mais vinho. Jesus respondeu o quê? Não é minha hora ainda? O que você quer que eu faça, mulher? Não é minha hora. E aí eu imagino aqui o rostinho de Maria olhando para Jesus, aquela docilidade, e fala assim, só com o olhar ela fala, meu filho, faz o que a mamãe pede, né? Faz o que a mamãe pede. Aí ela vira para os servos e fala o seguinte, façam tudo o que ele vos disser. E aí Jesus, com aquele coração de manteiga derretida pela sua mãe, fala o quê? Vai lá, busca água, traz água. E a gente teve a oportunidade era para encher 6 talhas de água. O que é uma talha de água? A gente não sabe, né? Quando a gente teve uma oportunidade de viajar e ir para a Terra Santa, a gente viu o que eram as talhas de água que Jesus estava falando. Eram uns negócios enormes de pedra desse tamanho, né, que cabia cerca de 100 litros de água. Imagina, são 600 litros de água que Jesus estava pedindo para colocar. Será que existia mangueira para botar água nessas talhas? Não existia mangueira. Água encanada, será que existia? Também não. Como é que será que eles faziam? Eles tinham que ir até o poço. Vai até o poço, provavelmente subida ou descida, mas eles têm que ir até o poço. Se eles subiram na ida, na volta é descida. Se eles desceram na ida, na volta é subida. Concorda? Vão até o poço, tem que levantar aquela água toda, levar nas talhas, encher tudo aquilo. Aí depois de tudo cheio, o que acontece? Jesus fala, agora leva para o mestre, né? Pro cerimonialista. E aí eles vão lá, levam uma cumbuquinha, uma tacinha lá, e de água, e quando o cerimonialista ele toma aquela água, que já não é mais água, ele vira e fala, nossa, que estranho. Normalmente as pessoas elas dão o vinho melhor no começo e o menos bom no final, né? Depois que está todo mundo já embriagado, que ninguém vai mais sentir o gosto do vinho, já
virou qualquer coisa, né? Então eles dão menos bom. E vocês aqui fizeram o contrário. Vocês pegaram o menos bom e agora estão entregando o melhor vinho. Ele achou estranho. E isso daí quer simbolizar uma coisa muito especial, que o casamento, ele pode começar assim com vinho, porque o vinho, para o judeu, ele simboliza a alegria do casamento. Ele começa com essa festa, mas ele vai, sem Deus, ele vai se transformar, ele vai acabando aquela alegria, ele vai acabando aquele vinho. E aí é com Jesus que você vai ter novo vinho, e um vinho ainda melhor na vida de vocês, que vocês daqui para frente, né, casal, né, quando vocês casarem e tudo mais. Tudo bem? Então é importante Jesus participar, ter essa participação. Próximo. O sacramento do matrimônio, ele está inscrito na natureza humana desde o início. Vamos lembrar daquela aula em que Deus Pai cria Adão e Eva no paraíso. O que acontecia lá, gente? Lá no começo, plena harmonia. Existia uma harmonia entre o homem e a mulher e Deus, e existia uma harmonia entre o casal, entre o marido e a mulher. Então, essa realidade, o casamento, ele existe desde que os homens e as mulheres foram criadas, tá? Jesus institui o sacramento do matrimônio. Porém, as uniões, os casamentos, sempre existiram em todas as culturas, desde que o mundo é mundo, em todos os povos, porque é lindo, é natural, está inscrito no coração do homem e da mulher. Esse amor, essa vontade de se unirem e formarem uma família. Então, sempre existiu. Deus, que criou o homem por amor, chamou para o amor a vocação fundamental e inata de todo ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? Fala assim, vira e fala assim, bate assim, fala assim: eu sou imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Então, gente, se Deus é amor e nós somos imagem e semelhança dele, nós também somos amor, mini amor, filho de peixe, peixinho. Se Deus é amor, eu sou amorzinho, vocês são amorzinho. Gente, isso, eu tô brincando, tô falando assim, parece bobeirinha, piadinha, mas é verdade. Deus nos criou para amar. Deus nos criou por amor e para sermos amor. Então, essa vocação, esse chamado para o amor está presente na nossa natureza desde sempre, desde que o mundo é mundo. E aí vale lembrar uma coisa muito importante. Lembra que a gente começou a aula falando sobre o crescimento, né? Aquele gráfico que mostrava o crescimento, e a gente fala que a gente deixa de ser egoísta e passa a fazer o quê? Assim, se entregar. Isso que é o amor que a Débora está falando, essa entrega. Então, quando vocês estiverem com as suas namoradas e namorados aí, né? Um só, quando eu falo no plural é porque é o coletivo daqui, hein? É pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é um só, viu? O que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu decidi casar com a Débora, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo de eu querer casar? O que eu quero no casamento? Quero uma família, tudo bem, mas eu quero ser feliz? Não, eu não quero ser feliz. Meu objetivo é fazer a Débora feliz. E o meu objetivo, eu me casei para fazer o Ivan feliz. Porque o amor, ele sai de si mesmo e ele faz com que eu me doe para a outra pessoa. Então, se você tiver com isso e a outra pessoa também, se vocês dois estiverem com esse bom combinado, eu vou querer fazer a Débora feliz e ela vai querer me fazer feliz. É assim que o casamento vai dar certo. Se eu tiver no meu egoísmo de que eu quero eu quero casar para eu ser feliz, e se não der certo, eu parto para outra, eu saio fora. A Débora, a mesma coisa.
Então, meu objetivo de vida é fazer essa mulher aqui feliz. E o que é felicidade pra gente? Chegar no céu. Nosso objetivo final, eu tenho que fazer a Débora chegar no céu. Esse é meu objetivo. E eu tenho que fazer esse homem aqui chegar no céu, gente. Porque senão eu vou falhar. Senão a gente falha. E, por consequência, os meninos aqui, eles estão nesse plano, porque eles são frutos desse casamento. Então, eles têm que ir no céu, senão eu falho, senão a Débora falha. O mundo, gente, fala que a gente tem que casar, se é que vai casar, né? Porque o povo hoje, o mundo fala que a gente nem precisa casar. Fala que a gente tem que ter um monte de parceiros, enfim. E quando as pessoas casam, elas casam para elas serem felizes. Ah, eu gosto de você, então eu tô casando porque eu quero tanto ser feliz. Mas aí o que acontece? A partir do momento que ele para de... Eu não me sinto mais feliz com ele porque ele fez alguma coisa que me magoou, ou ele fez alguma coisa que ele parou de me agradar, aí eu vou lá e vou embora. Então, o que Deus quer falar, o que Deus deixou, o que Jesus deixou, instituiu há 2000 anos atrás, o que a igreja conserva, guarda ao longo desses 2000 anos, e o que Jesus quer falar para mim e para você hoje, é que Ele tem esse plano para a nossa vida. Nós que temos a vocação para matrimônio, para casamento, para formar uma família, nós temos que buscar esse sacramento. Bruno, você entendeu, cara? Você casou para você ser feliz ou para fazer a sua esposa ser feliz? Para ela. E vice-versa, ela também. Eu estou puxando o Bruno aqui, não estou dando bronca não, pelo amor de Deus. Ele acabou de casar. Ele acabou de casar. Seus pais também, né, João? Você entendeu que eles têm que ter isso dentro do coração deles? Os pais do João casaram-se ontem. Olha que maravilha. Parabéns, inclusive, tá? Então é isso. E na história da salvação, no Gênesis, logo no comecinho, a mulher ela é tirada da costela, não é verdade? Então vamos lá. Vocês lembram como é que era lá no Gênesis? Estava lá Adão, Deus criou tudo, os animais, as plantas, o mundo inteiro, chega e ele cria Adão do barro e dá um sopro de vida. E aí Adão nasce e ele vê os animais. Deus fala dominai e ele vai lá e domina todos, dando nome e tudo mais. Aí Jesus não, mas também Jesus, né? Mas Deus vira e fala o seguinte: eu estou vendo que ele não está feliz, né? Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar o sono para ele vai dormir, e aí da costela de Adão ele tira e faz o quê? Cria Eva, a mulher. Quando ele acorda do sono, ele vê Eva bonita, linda, não é verdade? Assim, ó, lindona. Ele fala, Adão vira assim: opa, agora sim, a carne de minha carne, ossos dos meus ossos. Era elogio, tá, gente? É meio estranho pra gente, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas é um elogio, porque Adão viu em Eva alguém como ele, porque ele só estava acompanhado dos animais. Vocês que foram na festa junina, na hora do bilhetinho lá do Correio Elegante, não faz isso não, hein? Senão queima o filme, viu? Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas para Adão, imagina, aquilo era o maior poema. Ele falou: Senhor, finalmente o Senhor criou uma pessoa que é como eu. Isso significa o quê? Tem uma grande importância. Qual que é a relação então agora entre homem e mulher? Eles têm a mesma dignidade. Homem é superior à mulher? Não. Mulher é superior ao homem? Também não. Por quê? Porque Deus não tirou da costela? Ele tirou do pé, por acaso? Para o homem pisar na mulher? Não. E tirou da cabeça para a mulher estar acima do homem? Também não. Ele tirou do lado, porque em dignidade, homens e mulheres são iguais. É claro que é indignidade, mas quando você olha uma mulher, o formato do corpo de uma mulher e do homem, quando você olha as partes emocionais, habilidades, são todas diferentes. Características psicológicas são diferentes. Homens e mulheres são diferentes, mas de igual dignidade.
São diferentes e complementares, como chave fechadura. O próprio corpo do homem e da mulher vão falar isso, vão mostrar isso, que eles são complementares. Então, nada de competição. É como existe imagina assim, um trilho de trem na nossa frente, e eu tô andando sozinha aqui em cima de um ladinho aqui do trilho do trem, tô tentando me equilibrar, tá? É difícil, né? Tô aqui, ó. E ele tá andando aqui, ó, também. Tá difícil da gente equilibrar. Só que quando esse casal é casado, quando eles têm o sacramento do matrimônio, tá um se apoiando no outro. Eu tô servindo ele e ele tá me servindo. E isso gera um equilíbrio entre os dois. E a caminhada? E aí fica mais difícil, fica fácil. Fica muito mais fácil essa caminhada. Fica mais fácil. Fica mais difícil se um quiser empurrar o outro, né? Tem casal que a gente vê hoje, um querendo empurrar o outro, puxar o tapete do outro. Mas se a gente realmente estiver unido ali, vai ser muito mais fácil essa caminhada, a gente vai conseguir seguir até o final nesse trilho, né? Bora lá? Então, qual que é a finalidade? Fala você, Dedé. Finalidade do matrimônio. O catecismo fala que são 3. A primeira finalidade é orientado para o bem dos cônjuges. Então, por que um casal se casa na igreja? Para o bem um do outro. É aquilo que a gente estava falando. Um fazer o outro feliz. Bem e felicidade são sinônimos nesse caso, tá bom? E para nós que somos cristãos, católicos, em última instância, se eu jogar lá na frente, qual que é o maior bem que eu posso ter? O céu, a vida eterna. Qual que é o maior bem que eu posso gerar para o meu marido? O céu, a vida eterna. E assim, ele para mim. A segunda finalidade do casamento, gente, do matrimônio, é a procriação. É aquele momento em que Deus, lá no Gênesis, Deus Pai fala: crescei e multiplicai-vos. Então essa união, vai gerar novas vidas. A partir dessa união de vocês vão crescer, vocês vão multiplicar. Deus, Pai, é o Criador, certo? A gente lá no começo do ano, a gente viu na aula de Santíssima Trindade. Deus Pai é o Criador. Deus Filho é o Redentor. E o Deus Espírito Santo, Santificador. Agora pensa. Deus Pai, pensa Ele criando em novos seres humanos, em novas vidas. Ele poderia fazer como se fosse uma mágica e criar um ser humano do nada, assim? Ele poderia? Deus tem poder de criar um ser humano aqui, ó, do meu lado? Tem. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Ele poderia sim. Mas é isso que Ele quis? Não. Esse é o plano dele? Não. O que Ele quis para criar novas vidas, para chamar novas vidas à existência? Ele quis depender de um casal. Ele quis depender da união de marido e mulher. Marido e mulher, na união conjugal, na união sexual, eles abertos à vida, eles generosos, eles emprestam para Deus o seu material genético. A mulher empresta o seu óvulo, o homem empresta seu espermatozoide. E naquela fusão, naquela fecundação, Deus, se é da vontade de Deus, Ele sopra ali uma nova alma. E uma vida nova acontece. Uma nova vida é chamada à existência. Então é por isso, também essa uma das finalidades do matrimônio. E como consequência da multiplicação, como consequência das novas vidas, a outra finalidade do matrimônio é educar os filhos. Tem aquela frase, né? Não basta só botar filho no mundo, né, gente? Nós temos que educar. E é missão do casal, o casal católico, um casal de Deus, um casal que é casado na igreja, que busca esse matrimônio, educar bem os seus filhos. E isso é uma coisa muito importante, porque assim, muitas pessoas, não, jamais os que estão aqui, tá? Estou falando de outras pessoas. Muitas outras pessoas acham que
eu vou entregar o meu filho para a igreja e eles que vão cuidar. Eu não preciso cuidar disso daqui não. Eu não preciso cuidar do meu filho. Já estou pagando escola, já estou mandando para catequese de crisma, já estou fazendo a minha obrigação. Não. Os pais, eles têm a missão de educar. Eles são os primeiros educadores, eles que têm que apresentar Deus, eles que têm que assumir essa posição de liderança na educação dos filhos. A igreja vai ajudar, a escola vai ajudar, eventualmente o governo, se não atrapalhar, está de bom tamanho. Não é verdade? Mas o que é importante é que vocês, futuros pais, são responsáveis pela educação. Então, tomem isso na palma da mão de vocês, segura firme essa responsabilidade e participe da escola, participe do que eles estão aprendendo, participe de levá-los à igreja e assim por diante. Pode passar, por favor. Pode falar, então. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á, nossa, que palavrão esse, hein? A sua mulher, e serão ambos uma carne. Está escrito em Gênesis. Isso a gente já falou, né? O que Deus uniu, o homem não separe, porque é uma só carne. O amor, ele é exclusivo, perpétuo entre um homem e uma mulher. O que significa exclusivo? Exatamente. É um homem com uma mulher. É uma mulher com um homem. O meu amor para a Débora é exclusivo, é só dela. É só para ela. Amo muito meus filhos, amo meus pais, amo cada um de vocês que estão aqui. Não tem problema nenhum de falar que eu amo vocês, mas não é da mesma forma. A Débora eu amo exclusivamente. Tudo bem? Faz sentido? E perpétuo, o que significa? Que é todos os dias da minha vida que eu vou amar essa mulher aqui. Ela tem que ir para o céu. Até quando eu estou com bafo? Até quando está com bafo. Até quando eu estou com remela nos olhos? Ixi, aí também. E quando eu estou de TPM, mau humor? Mau humor. Também. Certo? Existe uma unidade, indissolubilidade. O que é isso daqui? O que é esse palavrão aqui? Uma coisa que é indissolúvel, uma coisa que é solúvel, ela é o açúcar na água. Ela se quebra, ela se dilui. Ela se dilui. Mas indissolubilidade significa que não vai quebrar, não vai se diluir, não vai apagar. Não vai se separar. Não vai se separar. Fidelidade, eu só vou amar essa mulher aqui que está na minha frente e ninguém mais. Fidelidade. Abertura à vida são essenciais. Abertura à vida significa quando do ato conjugal, quando do ato sexual, a gente não pode travar, não pode botar uma barreira. O que são as barreiras? Vocês conhecem? Ninguém vai falar? Está todo mundo envergonhado? Os anticoncepcionais. Anticoncepcionais, que mais? Preservativo, que mais? DIU. Que mais? Pílula, já foi. Pílula já foi. Coito interrompido. Ou seja, todo mundo sabe todas essas palavras? Tem alguém que tenha dúvida? Se tiver dúvida também, depois vocês podem me perguntar pra gente. Por que, gente? Por que o casal é chamado a viver tudo isso? O matrimônio, o casamento aqui nessa terra, gente, entre um homem e uma mulher, é chamado a ser um reflexo da união entre Cristo e sua igreja. Por que o matrimônio é um sacramento? Por que é tão importante, gente? Não é só porque é uma festa de casamento, só porque é fofinho, ai que romântico, não é. Porque em última instância, marido e mulher são chamados a ser como Cristo e sua esposa. Quem é a esposa de Cristo? A igreja somos nós. A nossa alma foi feita para um esposo. Agora eu não estou falando mais a Débora, a esposa do Ivan. Eu estou falando da minha alma, da sua alma, da alma de cada um de nós. Ela tem um esposo, ela tem um marido que é o próprio Cristo. E a Débora falou uma coisa interessante, né? Que eu vou puxar gancho para outro assunto, rapidinho, tá? Saindo um pouquinho na paralela, que a gente nem combinou. A Débora falou que o nosso casamento, ele tem que ser reflexo de quem? Do casamento de quem?
de Cristo com a igreja. E se eu estou falando que o nosso amor é exclusivo, perpétuo, uno, indissolúvel, fiel, o que eu estou falando? Que Cristo e a igreja também têm uma relação que é exclusiva, perpétua, una, indissolúvel, fiel. Concorda? Então a gente, quando a gente fala isso, seria certo a gente falar então que a igreja cristã protestante XPTO, é uma segunda igreja, é a igreja de Cristo também. A igreja católica é de Cristo. A igreja ortodoxa é de Cristo. A igreja evangélica, a bola de neve, é de Cristo. Então Jesus tem muitas mulheres, né? Tem muitas igrejas. Faz sentido? Não. Não. Então, a igreja católica, ela é a igreja de Cristo. É a esposa de É a Cristo. esposa de Cristo. Vocês entendem? Pode passar, André, por favor. Volta ao paralelo de volta. Aqui eu já falei um pouco, gente. Vamos voltar lá em Gênesis. Deus criou Adão e Eva, tudo era harmonia. Porém, entrou o quê? Entrou a serpente. Acordou. Quem estava dormindo acordou. Gente, entrou a serpente lá no paraíso. O que essa bicha fez, essa serpente? Ela tentou, não tentou? Chegou lá, tentou, primeiro Eva cai. Depois Eva cai e oferece para Adão. Então os dois caem. Ali é o pecado original, amém? Lembram disso? Cai na prova. Não, desculpa. Foi muito fake, né? Foi muito fake esse meu cair na prova. É só para o povo acordar. Gente, pecado original. O pessoal fala por aí que é porque Adão e Eva fizeram sexo. Será que é isso mesmo que foi o pecado original? Não foi, né? Sexo é lindo e está nos planos de Deus. Crescei e multiplicai-vos, não é verdade? A gente leu isso aqui. O pecado original foi o quê? A desobediência. A desobediência, a rebeldia, tá? E aí, esse pecado original, ele vai e ele estraga. Ele coloca uma mancha na relação entre homem e mulher e também com Deus. Então o desequilíbrio, a desarmonia dentro dos casamentos começaram aqui. Então a gente já vê desde então discórdia entre os casais, espírito de dominação, a mulher que quer mandar no homem, sabe? E o homem que quer mandar na mulher? Tem casal que é assim. Não existe um equilíbrio entre os dois. É um querendo mandar no outro, uma competição. Um magoado com o outro, um querendo se vingar do outro. A infidelidade, o ciúme, né? Aquele ciúme desproporcional, aquele ciúme doentio que não é saudável. Até chegar o ódio e a ruptura, a separação. Vocês querem um exemplo prático na Bíblia do que aconteceu? Então vamos lá. Depois do pecado original, Deus estava andando, procurando Adão e Eva. Quando eles perceberam o que aconteceu, eles se esconderam de vergonha, né? Por quê? Porque é a inimizade que dá vergonha. Aí o que eles falaram? Adão, cadê tu? E aí, Senhor, eu estou aqui, né? Estou escondido aqui atrás da moita que eu estou pelado. O que vocês fizeram? O que você fez? Você me desobedeceu? E a resposta dele, qual que foi? Mas foi a mulher que você me deu que me entregou o fruto proibido. Maçã, olha eu falando de maçã aqui. O fruto proibido. Foi a mulher que você me deu. Ele acusou numa única frase a mulher, Deus, e quis sair fora. Vocês entendem? E a mulher, como é que foi? Mas não fui eu não, meu Deus. A culpa não foi minha, foi da serpente. Então aí começa, né? Cada um não assumir sua própria culpa, não assumir a sua parcela. A discórdia. O espírito de dominação. A infidelidade. Ciúme, ódio, ruptura.
Após o pecado original, essa bela vocação do matrimônio é dificultada pelas dores de parto e suor no ganha-pão. Multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ou seja, rapidamente falando, todo aquele paraíso que nós tínhamos em nossas mãos, a gente acaba perdendo. O homem vai ter que trabalhar agora e vai cansar. Não que antes não trabalhasse, antes trabalhava, mas não tinha o cansaço do trabalho. Estudar tá difícil? Acordar cedo tá difícil, sim ou não? Tá difícil aí atrás? Muito. Tá, não tá? Muito. Então, por causa disso, por causa desse bendito Adão e Eva que fizeram isso, caramba! Entendeu? E a mulher? Tua mãe sofreu as dores de parto? Sofreu? Difícil, né? Por causa da Eva que fez isso, pombas! E aí a gente herda, né? A gente herda isso, toda tá essa bom? dificuldade. Mas Deus não nos abandonou, né? Não abandonou a gente a essa realidade. Então o plano de Deus, quando Ele envia Jesus para a terra, Jesus se encarna para pagar os pecados, para nos salvar. Jesus não vem só pagar os pecados de forma geral. Jesus vem também salvar o casamento nesse momento. Então a redenção, esse momento que Jesus vem para pagar os nossos pecados na cruz, Ele também redime o matrimônio. E é por isso que a gente precisa receber os sacramentos da igreja, do matrimônio. Então, quem é casado no civil, quem tem união estável, quem mora junto, precisa buscar esse sacramento. Porque é através desse sacramento que a gente recebe o mérito da cruz, a salvação dentro do casamento. E aí Jesus sim recupera, restaura o significado original do matrimônio, lá de Adão e Eva antes do pecado original. O amor dos cônjuges é santificado. O amor, gente, é algo maravilhoso. É algo que existe no coração do homem, como a gente estava falando. Só que ele é elevado, ele é santificado. Homem e mulher conseguem atingir o bem um do outro sozinhos? Não, com a ajuda da graça de Deus. Então, é óbvio, por mais que a gente falou, eu casei para fazer o Ivan feliz, eu sou humana, eu sou falha, eu sou limitada. Eu nunca vou conseguir fazer ele totalmente feliz com as minhas limitações humanas. A gente precisa de Deus, porque tem lacunas na alma dele, no coração dele, existem lacunas no meu que ele não vai suprir, e no dele que eu não vou completar, que é só Deus, é só a graça de Deus. Porque a felicidade dela não sou eu. Apesar de eu ter que fazê-la feliz, a felicidade dela não é o Ivan, é Deus. A minha felicidade não é a Débora, é Deus. Vocês entendem? Eu tenho que fazê-la feliz, mas eu não vou fazê-la feliz. Eu tenho que me esforçar e fazê-la feliz. Meu objetivo é fazê-la feliz, mas é só Deus quem faz ela feliz. Então eu preciso mostrar ela para Deus, eu preciso empurrar ela para Deus. E da mesma forma, a minha felicidade não é ela quem vai me dar, apesar de que ela tem que se esforçar para eu me elevar a Deus. Ficou claro assim ou confuso? É como se fosse assim, o casal que tem essa vocação, né, matrimonial, está na beira da piscina. Lá aquela água, aquela piscina é Deus. Eu não vou pular sozinha. O meu trampolim é o meu marido. Então eu vou, através do trampolim, através do meu casamento, através do meu marido, eu vou pular na piscina, que é o amor de Deus. E ele vai, eu sou o trampolim dele para ir para o céu, para ir para Deus. Beleza? Aqui a gente já falou. Já falou, vamos seguir. Ixi, e agora? Qual que era? Foi? Voltou? Gira aí a manivela, sopra. Qual que é o próximo slide? Só mostra como você consegue. Então vamos falar sobre os benefícios do casamento. O casamento, lembra que a gente estava falando sobre egoísmo no começo da vida e o serviço é o doar-se.
Então ele vence o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, aquela coisa que eu quero para mim, eu quero para mim. Não, porque você tem o marido, tem a mulher agora, você tem filhos para sustentar, para fazê-los crescer. Você vence a busca do prazer próprio, ou seja, mais egoísmo, né? Prazer, eu quero casar porque eu quero ter sexo a hora que eu quiser, sabe? Não é assim que funciona, tá? A gente é convidado a castidade, inclusive no casamento. Castidade, isso significa, então quer dizer que não tem relação? Tem, mas é uma relação casta, uma relação pura, né? Isso daqui é importante falar. Abrir-se um ao outro, ou seja, eu tenho que estar aberto a Débora e a Débora a mim, ok? Ajuda mútua, dom de si, ou seja, eu tenho que ser esse dom para a Débora subir, e a Débora tem que ser esse dom, o marido e a mulher tem que ser dom um para o outro. É seguindo a Cristo, renunciando a si mesmos e tomando cada um a sua cruz, que os esposos poderão compreender o sentido original do casamento na dimensão do reino de Deus. Ou seja, aquele casamento sonhado por Deus, aquele plano de Deus para as famílias, para os casais, eu só vou conseguir seguindo a Cristo e tomando a minha cruz. Todo mundo fala, né? Se você for perguntar num grupo assim, ou de jovens, ou em geral, quem quer ser padre? Quem quer ser freira? Bem menos gente levanta a mão. Você fala, quem quer casar? A maioria levanta a mão e fala, quero casar. Mas por quê? Muita gente acha que é fácil. Eu quero casar porque é mais fácil. É muito mais difícil ser padre. Gente, ser casado é difícil também. Não é fácil. É muita luta, é muita renúncia, né? Aquele que está 25 anos não é muito difícil, nem sempre é fácil. Às vezes a pessoa quer uma coisa, você quer outra, você quer comer cachorro quente, a pessoa quer hambúrguer. Antes fosse esse o problema, né? Aí aquilo vira uma briga, né? Então assim, é Deus trabalhando dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, do nosso coração, pra gente buscar, encontrar a Deus através do marido. Encontrar a Deus através da esposa. Mas a gente precisa pegar a nossa cruz e seguir. E o casamento também é feito de cruz. Ontem no casamento comunitário o padre Anderson falou da cruz. Foi um casamento lindo, maravilhoso, todo mundo chorou. Mas ele falou da cruz. Porque a gente não pode falar, eu vou casar porque é mais fácil. Não! Muitas vezes muitos jovens escolhem mal. Acabam casando, escolhem mal a namorada, escolhem mal o namorado, ou escolhem casar achando que é um caminho mais fácil, e não é. Porque o verdadeiro casamento, aquele que Deus sonhou para nós, também é um caminho difícil, mas gente, é o caminho que vai nos levar à santidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é conto de fadas, tá? Não é conto de fadas. Que depois da Branca de Neve vencer a bruxa, o que acontece? Ela é despertada pelo príncipe encantado e viveram felizes para sempre. Não, é cruz. É luta. É luta, é todo dia. Dá para viver feliz para sempre? Claro, porque é maravilhoso você estar casado. Mas saiba que a tua felicidade está ligada necessariamente à cruz. Tudo bem? Pergunta? Muitos padres que foram casados antes. Padres que foram casados antes. Olha, quando a pessoa é casada, ela não pode ser padre. O máximo que ela vai chegar a ser é um diaconato, que é um primeiro nível da ordem, né? Do sacramento da ordem. Poderia casar, mas é tão difícil, é uma exceção tão grande. Por exemplo, eu acho que depende mais do bispo diocesano se ele vai aceitar um viúvo como seminarista, tá? Principalmente assim, se ele tem filho, a obrigação dele é cuidar desses filhos. Ele não pode abandonar esses filhos para entrar no seminário. Existe ao contrário, existem padres que deixam a batina, né, que o pessoal fala popularmente, para se casar, mas para isso eles precisam de uma dispensa, e não é nem do bispo, é do Vaticano, é da Santa Sé. É bem complicado isso, é bem exceção da exceção da exceção da exceção. Entendeu?
Próximo. Então vamos lá. Esse daqui, celebração do casamento. Para existir um casamento, um matrimônio, a gente está falando necessariamente do que? Liberdade e consentimento dos cônjuges. Eu preciso ser livre. O cara que casa com a peixeira do sogro ali, ó, cutucando as costas. Ou você casa com a minha filha, ou lhe mato. Isso não, isso daí é coação. Não é um casamento válido. Viver um amor fiel e indissolúvel, se dou e se recebem mutuamente. Ou seja, quando eu vou falar as minhas promessas, o marido fala as promessas para a esposa, né? Ele tem que ser uma promessa que vai ser indissolúvel, ou seja, para sempre. Aquilo vai durar para sempre. A minha promessa, ela tem que ser para sempre, com amor e fidelidade, tá? A minha promessa. Abertura à vida, que a gente já falou. E aqui a gente tem a fórmula, do matrimônio. Eu, Ivan, te recebo, Débora, como minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza, eu acho que não tem essa parte não, tá? Tá errado. Por quê? Porque não importa o dinheiro aqui, né? A alegria e a tristeza vai estar... A riqueza e a pobreza, você pode ter alegria. Então essa parte aqui a gente se equivocou, tá? Todos os dias das nossas vidas, ok? Ou seja, essa é a promessa que você faz. Lembra que todo sacramento tem o quê? Tem forma e matéria. Ó, aqui, ó. Essa daqui é a forma. Tá? É a forma. E a matéria? Qual que é a matéria? A gente já falou. O casal se entregando um ao outro. O casal é a matéria. Todo sacramento tem forma, matéria e ministro, que é aquele que celebra. Então, por exemplo, na Eucaristia, quem que é o ministro? Quem que celebra? O padre ou um bispo. E no sacramento do matrimônio, quem que é o ministro? Quem que celebra? Gente, vamos acordar? Quem que é? Eu quero ver de vocês. Aquele canto de lá já falou bastante. Eu quero ver do meio aqui, ó. Do meião. Quem que é o ministro do casamento? Do sacramento do matrimônio. Quem que pode celebrar um casamento? Quem falou? O padre? Não. É o marido e a mulher. Os ministros do casamento é o marido e a mulher. O padre está lá só para ser testemunha daquilo que está acontecendo e falar, não, tá certo, estou validando aqui, a igreja está validando. O sacramento do matrimônio é o único em que os ministros não fazem parte do clero. Não são padres, não são diáconos. Somos nós, leigos. É nós. É nós. É nós na fita. Pessoas comuns, leigos. Por quê? Porque esse sacramento é celebrado entre eles. Então, só eu posso celebrar, só eu posso ser a ministra, só eu posso exprimir a minha vontade, o meu consentimento. Exatamente, e são os votos, a vontade são os votos perante Deus e a comunidade. Perante Deus, através do padre, ou do diácono, ou do bispo, enfim, qualquer pessoa qualificada que estiver lá, e a comunidade, ou seja, tem que ser de portas abertas para os convidados, mas também para quem estiver chegando lá, tá? O fato dos esposos serem ministros não quer dizer que você não vai casar na igreja. Então tem que casar porque é importante o padre, ele é a testemunha qualificada, ele vai acompanhar o processo, ele faz uma entrevista no casal antes, ele vai acompanhar tudo direitinho, tá? Porque ele vai aceitar os votos para ver se não tem nenhum problema e vai dar a bênção da igreja, tá? Ele vai fazer essa entrevista, e o padre vai fazer essa entrevista justamente para saber, você está prometendo ser fiel? Peraí, se o marido tiver já uma outra família, como é que fica? Está sendo fiel? Não está sendo fiel. E aí o padre, opa, peraí, você não está sendo fiel, você já tem uma outra família, você já tem uma amante, né? Amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza. Ah não, na saúde e na doença. Eu só vou amar a Débora se ela tiver 20 anos eternamente, for aquele piquelzinho, sabe? E... Coitado, já tô com 42, já tá tudo caindo já. Então,
eu vou estar até os 120, eu prometi para ela, até os 120, lembra? Eu falei no entendeu? começo. Porque a gente envelhece, tá? É. Isso é uma realidade que eles ainda não sabem, né? Então, assim, quando você for escolher, não escolhe só pelo pitelzinho que a pessoa é por fora. Você tem que escolher a pessoa pelo que ela é por dentro, porque tudo passa. Aquela boniteza vai passar, aquele corpo vai passar, aquela beleza vai passar, e o que vai ficar é o que a pessoa é por dentro. E o padre vai falar ainda: vocês prometem aceitar e cuidar dos filhos que Deus te colocar na vida de vocês? Você vai falar o quê? Sim. Ai, não quero ter filho. Já está viciado, né? Tua promessa já não tem muita validade. Se você está cruzando os dedos falando, não, eu vou falar só por falar aqui, só para o padre não encher. só para o padre não encher, mas eu vou continuar usando pílula, camisinha, isso e aquilo, entendeu? Lembra que o casamento tem que ser aberto à vida. Pode passar. Vamos pro próximo? A aliança, quem que falou da aliança aquela hora? Boa. Foi o Miguel. João. As alianças são símbolos, são sinais do casamento. É um sinal exterior, tá? Não faz parte ali da celebração, porém elas são sacramentais. O que é um sacramental? Vocês já viram assim alguém que usa um crucifixo, ou um escapulário, ou a pessoa usa água benta, sal bento, um terço abençoado ali? São exemplos de sacramentais. São objetos litúrgicos abençoados pelo padre e que eu uso com devoção, eu uso com fé. Então eu uso esse crucifixo com fé, com devoção. Para esse crucifixo ele vai me lembrar da cruz, ele vai me lembrar do sacrifício de Cristo, ele vai me proteger. A aliança é a mesma coisa. A aliança do casal é um sacramental, porque ela também é abençoada. A gente troca as alianças no matrimônio, a gente dá aquele beijinho. Então, assim, ela é um símbolo exterior, claro, da aliança, da união interior que a gente faz, que são esses votos que a gente troca, né? Esse consentimento que a gente dá. Next. Os efeitos. A partir da celebração válida do matrimônio, ou seja, quando ela realmente acontece, vale a pena a gente falar também uma coisa. Quando você não faz essas promessas, quando você cruza os dedos na hora da promessa, quando você mente na frente do teu marido e da tua mulher, mas você está mentindo principalmente diante de Deus, a gente fala que esse casamento, até então ele está sendo válido, tá? Mas aí pode ser que ele sofra alguns vícios. Vícios que significa o seguinte: aquilo que vocês prometeram, vocês não prometeram de verdade, tá? Quando acontece isso, existe um tribunal eclesiástico que vai falar, que inclusive cada diocese tem, a nossa foi derrubada agora, ficava bem aqui do nosso lado esse tribunal, foi derrubado agora, e ele vai dar uma olhada, existe um processo canônico e que vai dar uma olhada se realmente aquele casamento existiu. A gente falou que quando Deus uniu, o homem não separa. Só que, e se Deus não uniu? A gente está achando que Deus uniu e Deus não uniu. O que acontece? Esse tribunal ele vai ver se todas as promessas que foram feitas foram válidas, se tudo que o casamento teve não foi um teatro, mas foi alguma coisa que realmente aconteceu. No caso de não ter acontecido aquele casamento, o casamento torna-se nulo. Não é que ele é anulado, porque o casamento nunca existiu. O casamento nulo é um casamento que nunca existiu, nunca esteve no coração de Deus. Por quê? Porque de repente o Ivan, ele falou, não, mas eu não quero ter filho com a Débora, sabe? Então, eu vou falar sim só para casar logo de uma vez, mas eu, dentro do meu coração, eu não quero ter filho não. Dentro do meu coração eu quero ver a Débora sempre com esse linda, 20 anos. Se ela envelhecer, não, vai ter que fazer plástica, vai ter que malhar na academia. Mas chegou 90 anos, continua assim? Então eu não quero, eu vou trocar. Eu troco por 2 de 20, entendeu? Como é a piada que muitas vezes a gente ouve. Não, eu vou trocar uma de 40 por 2 de 20. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, quando eu estou casando pensando dessa forma,
o meu casamento ele é nulo. Ou seja, a igreja, Deus nunca uniu nossos corações, nunca nos uniu. Então a igreja só depois ela vai atestar isso. Agora existe também uma outra hipótese que chama convalidação. O que é? A gente conhece casais que passaram por isso e isso é muito bom. Eles se casaram na igreja e eles não tinham 100% a consciência do que era um matrimônio de verdade. Eles casaram na igreja, tinham boa vontade, se amavam, tá tudo certo. Só que eles não tinham 100% da consciência do que Deus pede de nós, de um casal, de um casal casado. Só que ao longo dos anos, eles tomam essa consciência. Então aquela consciência que era viciada, aquele consentimento que era meio defeituoso, era meio capenga, ele vai se aperfeiçoando ao longo dos anos. E esse matrimônio, ele é convalidado. Ou seja, é como se valesse desde o começo. E de fato ele vale. Porque a vontade deles foi unida ao longo dos anos. Então, é óbvio, né? Depende também da maturidade. Às vezes o casal não era católico, casa na igreja, existe muito, né? O casal não era católico, casa na igreja, aí depois faz um encontro de casais, depois recebe uma catequese, e aí fala, poxa, que lindo tudo isso, eu quero viver isso com você. Eu não tinha essa consciência, mas eu quero sim, e vou viver isso com você. E graças a Deus a gente tem muita gente lá embaixo na quinta-feira, nos adultos, que estão convalidando seus casamentos, que já foram casados, né? já tiveram a celebração, mas agora estão convalidando porque estão aprendendo, coisa que vocês já estão aprendendo de véspera, tá bom? O que mais? Pode passar. Pode passar. Casamento não é um fardo impossível de se carregar, porque a graça de Cristo torna leve e nos liga à sua cruz. É aquela passagem que São Paulo diz, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de purificá-la. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, o que São Paulo escreve aqui nessa carta aos Efésios? É aquilo que a gente já falou. A união de um homem e mulher tem que refletir a união de Cristo e sua igreja. E como Cristo amou a igreja? Morrendo, se entregando por ela. Então, nós casados somos chamados. Todo mundo a uma só voz. Como Cristo amou sua igreja? Mais alto, mais alto. Como Cristo amou a sua igreja? Como maridos devem amar as suas esposas? Morrendo. É pesado, né? Mas é isso mesmo. Por isso que depois passa aquela passagem que as feministas piram, né? Mulheres, submetei aos vossos maridos, sede submissas aos seus maridos. E essa submissão não é ser capacho, pelo amor de Deus, mulheres, não sejam capacho, não é essa a ideia. Submissão significa sob, debaixo, sob a mesma missão. Os dois têm uma única missão, os dois juntos têm uma missão, certo? E a mulher, ela vai estar junto com o marido. E aí, qual que é a missão mais difícil? É ser submissa ao marido ou dar a vida pela sua mulher? Da vida, né? Da vida. Então, não é moleza também a mulher, porque tem um marido que não é não é virtuoso, e aí ela não vai ser, se o marido ela não se entrega para o seu marido, para a sua família, para a sua esposa, a ponto de morrer por ela, aí a gente entende que a mulher também fica mais difícil para a mulher ser submissa a um marido sem virtude. Tudo bem? Mas a ideia original é justamente essa. Maridos, deem as suas vidas pelas suas esposas. E dar a vida nem sempre é ir lá e literalmente morrer numa guerra. Se preciso for, tá? Então, homem, se entrar um ladrão na tua casa, meu filho, você vai ter que defender essa mulher. E os seus filhos. Você vai ter que, se precisar, você vai ter que morrer. Mas muitas vezes o morrer é morrer aos poucos.
para a nossa própria vontade, para o nosso próprio querer. É aquele morrer aos pouquinhos todo dia para dar a vida para o outro. Beleza? Vamos lá. Em casos extraordinários, essa aqui a gente já falou, Pode né? pular. Vamos pro próximo. Pode pular. Nulidade a gente já falou também. Aqui está chegando ao fim. Gente, o que o catecismo fala para vocês, jovens que não são casados? Porque dar essa aula de matrimônio para um grupo de pessoas casadas, cada um com uma realidade, é a aula de um jeito. Dar aula para jovens que são solteiros, a aula é de outro. O que o catecismo fala para vocês? Aprendam e escolham bem. Aprendam. Sejam instruídos. É o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão aprendendo uma realidade que muitas vezes vocês não sabiam, ou muitas vezes vocês não viram dentro de casa com os pais de vocês, e está tudo bem. Porque, sabe, nossos pais, às vezes não conheciam o plano de Deus. Pode ser que nossos pais fizeram más escolhas. Pode ser que nossos pais não sabiam qual que era o plano de Deus, não buscaram essa graça de Deus para construir a família, para criar vocês. Pode ser que tudo que a gente está falando aqui está incomodando vocês, porque vocês falam, que lindo o Ivan e a Débora falando, mas na minha vida não foi assim. Eu sei, Deus está tocando no meu coração. Pode ser que você está sentindo isso. Mas o que a gente quer falar aqui para vocês é que vocês não precisam repetir o que seus pais fizeram com vocês. Ou fizeram um com o outro, entende? Vocês podem escolher diferente, vocês podem fazer diferente. Vocês estão crescendo dentro da igreja, vocês são católicos. Vocês podem fazer uma boa escolha. Vocês podem buscar viver o sacramento do matrimônio na sua plenitude. Débora, meus pais se separaram. Amém, Deus sabe de tudo. Não os julgue, os ame, reze por eles. Débora, meu pai casou de novo, minha mãe casou de novo, aconteceu um monte de coisa na minha vida. Eu sou triste, eu sou ferido, eu tenho mágoa de Deus porque isso aconteceu. Amém, irmão. Amém, minha filha. Amém, meu filho. Vamos rezar, procura a gente pode ajudar, a gente caminha para o padre. Eu não sei. Mas o que aconteceu com você, muitas vezes aconteceu com seus pais. Você não tem culpa. Muitas vezes nem eles têm culpa, nem eles sabiam. Mas você, olha aqui o que o catecismo está falando. Você tem que ser instruído a tempo. O que é instruído a tempo enquanto é solteiro? Você está tendo essa oportunidade de saber o que é a dignidade do amor de um casal, qual que é a função, como exercer. E aí vocês vão ser preparados na castidade, na retidão, na pureza, na busca do que não passa, para que na idade própria, com maturidade, após um namoro e noivado casto, santo, namoro santo, noivado santo, após isso vocês sejam preparados para o matrimônio. Graças a Deus, essa mensagem chegou a mim enquanto eu era jovem como vocês. Graças a Deus, essa mensagem chegou ao Ivan enquanto ele também era jovem, enquanto a gente era solteiro. E tá tudo bem. E a gente conseguiu. Não é mérito nosso. A nossa família não é perfeita, tá? Não é mérito nosso. Deus derramou essa graça. Mas pode ser que para os pais de vocês, para alguns de nós, isso não aconteceu. E tá tudo bem. Para todo mal existe uma cura. Deus pode transformar, Deus pode consertar tudo. Agora, para quem é jovem, quem pode escolher, faça boas escolhas. Esse é o recado que a gente quer dar para vocês. Vocês podem fazer diferente. Vocês podem fazer melhor. Eu espero que os meus filhos façam melhor, façam diferente, né? Vai ser a nossa realização. Naquilo que a gente falhou, que eles possam ser melhores. A nossa realização vai ser essa, que eles sejam melhores. E que vocês também possam fazer isso. Então, de tudo que a gente falou, a gente queria deixar uma mensagem de esperança para vocês. Esse despertar que
que vocês são muito novos ainda para casar, Débora. Eu não quero nem saber de casar, eu sou muito nova, eu sei. Mas o tempo passa rápido e Deus está plantando sementes nos corações aqui, hoje, em todos esses tempos que a gente está aprendendo sobre Ele. Então busquem, e se vocês namoram, que seja um namoro santo. Busquem a Deus dentro do namoro de vocês. Não permitam intimidades antes do tempo. Não façam isso com o outro e não façam isso com vocês, porque isso causa feridas muito grandes dentro de um jovem. Mulheres, valorizem-se. Valorizem-se nos namoros que vocês têm. Homens, vamos deixar de ser canalha. Né? Tá bom? Homem de verdade. Homem de verdade. Mulher de verdade. Homem de verdade. Tá bom? Outra coisa, uma dica também. Procurem pessoas que tenham os mesmos valores que vocês. Pessoas que sejam muito díspares, muito distantes. Por exemplo, no pensamento na forma de pensar, na forma de crer. Isso daí vai dar problema lá na frente. Vai dar problema. Procurem gente que vocês saibam que tem os mesmos valores que vocês têm. Para namorar, né? Para namorar. Tá bom? Próxima. Aqui fala o seguinte: a família é a primeira igreja do ser humano, é a igreja doméstica. Então, esse casal, né, os pais são chamados a ser, então, para os seus filhos, igreja. Então, assim, os pais são chamados a ensinar a rezar. Né? Então, lembra a gente pequenininho, começa a rezar o Santo Anjo, Pai Nosso, Ave Maria, essas orações. Então, os pais são chamados a serem os primeiros catequistas dos seus filhos. Não necessariamente uma catequese, assim, tudo certinho, não é isso. Mas quando os pais vivem a igreja doméstica, eles já vão passando esses valores para os seus filhos. Os seus filhos já vão crescendo dentro desse ambiente, dessa atmosfera. De uma forma muito natural, desde pequenininho, os filhos aprendem o valor de uma família, o valor do que é ser Deus, do que é ser de Deus, do que é ser igreja. E a família é tão importante para Deus que a Bíblia, vamos pensar lá na Bíblia, ela começa e termina com um casamento. Qual que é o casamento que a Bíblia começa? Entre Adão e Eva. E qual que é o casamento que está lá no Apocalipse, no final da Bíblia? De Cristo e a igreja, o banquete do Cordeiro. Cristo se encarna em uma família. Gente, Deus saiu de sua glória para se encarnar e vir aqui nessa terra. Ele já podia chegar todo fortão, adulto, todo poderoso. Ele veio pequenininho, bebezinho, dentro de uma família, frágil, precisando de uma mãe, precisando de um pai. Vocês acham que Deus não ama a família? Olha que Ele ama, claro. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento, nas bodas de Caná, que o Evangelho contou. Então é isso. Tem muito mais coisa para falar que não dá tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, a gente está super à disposição. Vocês podem perguntar aqui, vocês podem mandar mensagem. Vamos falar só sobre isso. Aqui é só uma tabelinha aqui, resumindo todos os sacramentos que a gente está mostrando para vocês. Mas tudo isso daqui a gente já viu. E por causa do tempo, a gente vai passar direto para o último. Matéria, antes de mostrar. Matéria, qual que é a matéria do sacramento, do matrimônio? O casal, né? É a união dos dois, é a união do marido e da mulher. Qual que é a entrega dos esposos, né? Qual que é a forma? Eu e Ivan, boa! Só que não é eu e Ivan, né? No caso, se o marido for Ivan, né? Se o marido for Ivan, o que representa 0,001 da população mundial. Isso mesmo. Da Rússia. E sendo que, 80% tá na Rússia, tá? Então a forma são as promessas.
Eu, fulano, te recebo, fulana, por minha esposa, prometo amar-te e respeitar-te. Tá? Tudo isso daí, são as palavras. Quem são os ministros? Vamos ver se vocês se lembram. Essa é a pegadinha, né? Vocês caíram uma aqui, vez, mas não caíram de novo, não. Agora acertou. São os noivos. E qual que é a graça? O que está acontecendo? União eterna. É a união, muito bom, mas além disso, vamos ver o que mais. A capacidade de educar, de ter filhos, de sermos co-criadores. O que significa co-criador? Criar junto. Nós vamos ser criadores junto com Deus. Somos co-criadores. Vamos educar os nossos filhos. Viveremos juntos em harmonia, buscando a vida eterna. Tudo bem?